Bom dia, queridos! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre amizade. Mas antes de começar a nossa aula, eu tenho duas coisas importantes para falar com vocês. A primeira é que no nosso conteúdo de número 2, eu lancei um desafio. Eu fiz uma pergunta e pedi para que vocês respondessem aqui no canal. Então eu gostaria de parabenizar agora os alunos que responderam, corretamente, claro que todos estavam corretos, mas participaram das respostas e eu fiquei muito feliz. Quem foram esses alunos? Eu anotei o nome deles aqui, vamos lá. Pietra, Giulia, do 6º C, Anthony, do 6º B, Rômulo, do 6º B, Ana Beatriz, do 6º C, Helder, do 6º B, Isaura, do 6º B e Arthur, do 6º A. A turma do 6º ano B arrasou. A quantidade de alunos que participaram, maravilhoso. Mas todos vocês que participaram receberão a pontuação, certo? Lembra que eu falei que eu ia dar ponto extra para quem fizesse? Só que eu disse o seguinte, que a pontuação maior seria para quem respondesse primeiro. E quem foi o felizardo que respondeu primeiro? Foi Rômulo, do 6º ano B. Parabéns, Rômulo. Muito bem, gostei de ver. Gente, é o seguinte, eu tô com o livro de vocês em mãos porque essa semana eu fiz um vídeo, tá? E eu mandei esse vídeo no grupo, pedi para a monitora mandar no grupo explicando como é que utiliza o livro de vocês, porque alguns alunos estão sentindo dificuldade em encontrar a página do livro e às vezes mandam mensagem no privado dizendo que a página do livro está incorreta, mas não está. Então, eu trouxe o livro de vocês para mostrar um pouquinho como é que ele funciona. Quando você abre o seu livro, aqui tem um índice, certo? No índice, se você ler aí, você vai ver unidade 1 e unidade 2. Aí você vem folheando o livro. Quando você chega aqui, na página 72, que é essa página aqui, que tem no livro de vocês, pode procurar. Na página 72, ele encerra o 2º bimestre. E aí ele tem um novo índice, que é esse aqui, que fala sobre a unidade 3 e a unidade 4. Quando você vira a folha, a recontagem começa de novo, página 2, página 3. É como se as páginas voltassem para o início, porque é um novo índice, uma nova unidade, então ele começa a recontar. Aí quando eu digo às vezes atividade, página 22, aí você vem cá no início do livro, onde tem a página 22, cá, e não está encontrando. Então, é só prestar atenção, pegue o seu livro, folheie ele que você vai encontrar. E lembre-se, eu sempre digo o título da aula, na videoaula sempre aparece no início o título da aula. Quando eu escrevo lá no Eclash também eu explico o título da aula. Então, você vai procurar pelo título. Se eu falei de uma coisa e a atividade que você procurou está falando sobre outra, então tem alguma coisa errada, tá bom? Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 11 do livro de vocês. Deem sempre uma lidinha no capítulo para complementar o que eu explico aqui para vocês, tá bom? E também para tirar dúvida e para fixar o assunto na mente. Mas vamos lá. Amizade verdadeira. Você tem amigos? Eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque todos nós temos amigos e precisamos o quê? Uns dos outros. Ter amigos é um privilégio do Senhor, mas eu queria te dizer nesta manhã que muito mais do que amigos ao redor, nós temos um amigo mais que especial, que é Jesus, que está conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias, quer sejam elas boas ou ruins, e Ele não nos desampara. Esse amigo é aquele que não nos chateia, que não vira as costas pra gente, que sabe o que falar no momento certo através de sua palavra, sabe nos ouvir, então ele é perfeito, tá? Então se você não, tia, eu não tenho muitos amigos, eu não tenho muitos amigos, meus pais não me deixam sair, então lembre-se, seus pais são seus amigos e além dos seus pais serem seus amigos, existe um amigo maior que é Jesus. Você pode conversar com ele e ter a certeza que ele te ouve, tá bom? Vamos lá. A história de hoje fala sobre uma amizade linda e verdadeira e conta-nos sobre duas mulheres. Na verdade são 3, Mas as de destaque são 2, Noemi e Ruth. Quem era Noemi? Bom, Noemi, ela morava em Israel. Ela com seu esposo e 2 filhos. Só que chegou um momento muito difícil em Israel.
Israel estava passando por uma seca muito grande e aí veio a fome. Então, tentando melhorar a sua situação, eles decidiram sair de Israel e morar em um outro local onde eles pudessem ter alimento. E eles saíram da cidade de Israel e foram morar em Moabe. Lá em Moabe, a gente vai ver o seguinte, que depois de estar morando em Moabe, o esposo de Ruth morre, Elimeleque, ele morre. Quando ele morre, o que é que acontece? Ela fica só com seus 2 filhos. E os filhos dela acabam se casando, os filhos de Noemi acabam se casando. Quando os filhos de Noemi se casam com 2 mulheres moabitas, porque eles foram morar na cidade de Moabe. Então, um se casa com uma moça chamada Orfa e o outro se casa com uma moça chamada Ruth, tá? Só que Orfa e Ruth construíram uma amizade linda com Noemi. E dentro dessa amizade bonita de nora e sogra, que é uma raridade que a gente nem ouve muito falar sobre isso, às vezes nora e sogra acaba tendo conflitos e brigas, mas existem amizades verdadeiras entre sogra e nora, inclusive a Bíblia registra isso. Então, o que acontece? Depois de 10 anos lá, os filhos dela casados com essas 2 moças, eles acabam morrendo também. A Bíblia não diz por que eles morreram, nem de que eles morreram. O fato é que registra que elas ficaram viúvas. E naquela época existia um preconceito muito grande em relação às mulheres. As mulheres não podiam trabalhar. E quando seu esposo morria, ele deixava uma quantidade de dinheiro para a esposa. Mas então, quando isso não acontecia, quando ele não tinha esse dinheiro para deixar, ela dependia dos familiares, né? Ou dos filhos ou dos familiares que estivessem perto para cuidar dela, mas ela não tinha mais ninguém, a não ser que ela se casasse novamente. Só que Noemi já estava com uma idade avançada para se casar novamente. As meninas ainda eram jovens, podiam se refazer a sua vida, né? Podiam se casar novamente, mas ela não. Então, diante dessa situação, sem ter alguém para sustentá-las, Noemi pensou: eu preciso voltar para minha terra natal, eu preciso voltar para minha família, porque eu não tenho mais esposo aqui, não tenho filhos, não tenho ninguém para me sustentar. E estou com essas 2 jovens. Então elas arrumaram as malas, fizeram tudo e resolveram voltar para Israel. No caminho de volta, quando elas já estavam partindo, vindo embora, aí Noemi pensou o seguinte, que não era justo ela levar aquelas 2 jovens com ela. Por quê? Porque quando eles chegavam em uma terra estrangeira, eles sofriam muito preconceito, ainda tinha essa parte. Então Noemi estava numa cidade que não pertencia a ela, o preconceito era grande, então ela precisava realmente voltar para sua terra natal. Mas levar aquelas 2 jovens com ela também seria complicado, porque elas iriam sofrer o mesmo preconceito que Noemi. Poderiam nem conseguir arranjar um outro casamento, porque pertencia a um outro povo. Então, ignorem um cachorro latindo. Então, o que foi que aconteceu? Eles resolvem aí, ela resolve falar com as meninas, né, com aquelas 2 mulheres, que elas deviam ficar na sua terra, recompor a sua vida, refazer a sua vida, porque elas eram jovens. Mas foi uma tristeza muito grande. A Bíblia fala que elas se abraçaram, que elas choraram, que elas não queriam se separar, que elas queriam ficar juntas. Mas realmente Orfa entendeu que ela precisava, depois da insistência de Noemi, que ela precisava ficar. Afinal de contas, ela era jovem, poderia refazer. Só que Ruth teve uma atitude diferente. Ruth não quis voltar. E olha quais foram as palavras de Ruth, que está registrado no livro de Ruth, na Bíblia. Desculpa, deixa eu pegar aqui para vocês. Está registrado no livro de Ruth, capítulo 1, no verso 16 e 17, ela diz assim: disse, porém, Ruth, não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei. E aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então Ruth faz essa declaração de amor, de amizade à sua sogra, dizendo que aonde a sogra estivesse, ela estaria, aonde ela morresse, ela morreria. E ela faz uma declaração muito mais importante, ela diz: o seu Deus será o meu Deus. Então agora Noemi teve a oportunidade de mostrar o Deus verdadeiro para aquela jovem, e ela aceita que Ruth vá com ela. E a história registra que Ruth, ao chegar em Israel e com toda a sua bondade e simplicidade, acaba conquistando o coração de um fazendeiro rico, conhecido como Boaz, e se casa com ele, e elas acabam
se tornando felizes com a vida que tem e Deus dá um direcionamento para a vida delas, né? Então a gente vai ver que como fruto desse casamento entre Ruth e Boaz, nasce Obed, que gera Jessé, que gera Davi, ou seja, Ruth é a bisavó de Davi. Então a gente vê que uma amizade verdadeira, construída com bases sólidas e com a bênção de Deus, é algo maravilhoso. Então que nesse dia você possa reconhecer o valor dos seus amigos, do seu amigo, da sua família, das pessoas que te amam e dizer para essa pessoa o quanto ela é importante e o quanto você a ama, tá bom? Beijo no coração e até a nossa próxima aula. Tchau!